Bom dia, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Hoje é sábado, chegou o final de semana. Gente, 1º de agosto, tá passando muito rápido esse ano, não é verdade? E aí, me conta, o que vocês vão fazer esse final de semana? Já combinou com o querido e com a querida qual vai ser o programinha de casal? E quem tá solteiro vai fazer o quê? Olha só, turma, tô aqui mais uma vez com meu baralho conselheiro para tirar uma mensagem pra gente essa manhã. Eu não sei o que você tá passando, mas o meu baralho sabe. Então vamos aqui cortar as cartas e ver qual que é a mensagem que ele vai trazer pra gente nessa manhã de sábado. Vamos lá? Se concentra, pensa aí num tema. Vamos ver o que vai sair pra gente. A cartinha é essa daqui. Acredite em você e expresse suas ideias e seus pensamentos. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Bom, turma, essa aqui é uma carta bastante interessante, né? Porque ela vai falar um pouco aqui também da questão da procrastinação, que é quando a gente começa a deixar sempre para depois as coisas na vida da gente. E quando a gente vê, a gente tem um emaranhado de coisas para resolver depois que a gente acaba não resolvendo e atrapalhando aí o curso da nossa vida. Algumas vezes, quando a gente tem muitas crenças limitantes, né, que a gente, às vezes eu falo aqui sobre as crenças limitantes, né, por exemplo, escassez, ou então de autoimagem, ou crença limitante de não merecimento, a gente acaba ficando um pouco com a nossa autoestima um pouco abalada. E aí a gente não tem muita confiança, né, naquilo que a gente sente, naquilo que a gente quer, e acaba tendo medo de tomar algumas atitudes em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa família, em relação ao nosso relacionamento, e a gente acaba escondendo ou não revelando aquilo que a gente realmente pensa. É muito importante que você tenha claro, assim, e bem definido tudo aquilo que você deseja para você, né? E que você saiba como se posicionar, como expressar aquilo que você quer. Porque um dos grandes problemas que a gente encontra hoje em todas as relações, não só nas relações amorosas, quando eu falo relações de trabalho, relações familiares, é essa questão do expressar ideias, é a questão do seu posicionamento, é você deixar bem claro quais são os seus limites, o que você espera dos outros, o que você não aceita dos outros, e que você tenha firmeza de manter o seu posicionamento, porque quando a gente não se posiciona e a gente não comunica aquilo que a gente deseja, muitas vezes a gente acaba aceitando coisas que não estão de acordo com aquilo que a gente gostaria que acontecesse. A gente acaba se submetendo e subjugando à vontade dos outros. E isso não é bom. Uma outra coisa também é a gente deixar de expressar as nossas ideias e a gente se posicionar com medo do julgamento dos outros ou com medo da não aceitação. Muitas vezes a gente tem essa necessidade de validação, né? Que os outros validem a gente. E isso acontece muito quando a gente não tem muito bem trabalhada a nossa autoestima e quando a gente não tem muito claro quais são os nossos valores. Então a gente fica sempre esperando que alguém aprove as nossas ideias ou esperando identificar no outro alguma similaridade com aquilo que a gente pensa para que a gente possa se abrir e para que a gente possa se posicionar. E isso não é bom, né? Porque a gente tem que ter coragem de mostrar a nossa cara, né? E de comunicar aquilo que a gente acredita. Então, é muito importante
que você acredite em você e que você tenha essa capacidade de expressar aquilo que você pensa e também aquilo que você sente, né? Porque não vamos só aqui falar de pensamentos, vamos falar de sentimentos, né? Quantas vezes a gente esconde os nossos sentimentos, ou então a gente joga tudo debaixo do tapete porque a gente não sabe como lidar com eles e a gente não sabe o que esperar daquela situação. Então, assim, é muito importante que você tenha essa clareza, né, de que o que você pensa, o que você sente e como é que você vai expressar isso. Muitas vezes, essa incapacidade que a gente tem de se expressar e de colocar as nossas ideias e de colocar aquilo que nós estamos sentindo em variadas situações, nos travam a vida, porque nos impedem de tomar atitudes e decisões que talvez não, mas talvez sim, sejam fundamentais para aquele momento de vida que a gente está vivendo, ou para até mesmo o nosso futuro a longo prazo. Às vezes a gente deixa de tomar decisões, deixa de se posicionar, deixa de comunicar o que a gente sente ou o que a gente quer por medo e insegurança. E aí, situações que de repente poderiam ser resolvidas com apenas uma conversa, né? De uma maneira muito simples e direta e tranquila, vira uma coisa muito grande. E quando a gente vê, aquilo tá tão grande que a gente não consegue mais lidar com aquilo. Sendo que se você tivesse simplesmente se expressado, se comunicado e falado, a coisa teria se resolvido, né, de uma maneira simples. Por exemplo, no ambiente de trabalho, o teu chefe um dia não estava com muito bom humor, te deu uma conversa atravessada, você não se posicionou, e aí você vai segurando aquilo, e aquilo vai virando uma panela de pressão. A mesma coisa nos relacionamentos. Às vezes, a gente, com medo de se posicionar, a gente se coloca em posições aonde a gente vai aguentando, e quando a gente vê, aquilo acaba explodindo. Por quê? Porque faltou comunicação, faltou clareza, né? Faltou aquela habilidade de se expressar. E também a procrastinação de, depois eu falo, depois eu resolvo, depois eu penso nisso. E nessa do depois, quando a gente vê, já passaram meses, às vezes passaram anos, e a gente está vivendo aquela situação da mesma maneira, né? Lembra que eu falei do sapato apertado na festa? As mulheres sofrem muito isso, né? Do sapato apertado na festa. E eu podia dizer, por exemplo, um corredor com o tênis apertando o pé depois da corrida. Você vai suportando aquele incômodo até que chega uma hora que você não aguenta mais, você precisa tirar aquele tênis apertado, você precisa tirar aquele sapato, e depois que você tira, você não consegue calçar mais. E aí, às vezes as coisas chegam num ponto que não tem mais conserto, não tem mais volta. Por quê? Porque você não foi capaz de falar, de se comunicar, de esclarecer, e também não foi capaz de fazer isso logo, foi deixando a coisa acontecer. Então é muito importante que você tenha bem claro o que você quer, quando você quer, como você quer, e que você tenha essa capacidade de se comunicar e de expressar isso em todas as áreas da sua vida. Caso contrário, você nunca vai viver aquilo que você realmente deseja, mas você vai ficar vivendo aquilo que as situações acabam te impondo. Então, é muito importante que você tenha autoconhecimento, que você saiba quem você é e que você tenha coragem
de mostrar quem você é para o mundo. Muitas vezes eu sou interpretada, eu sou mal interpretada, né? Muitas vezes as pessoas que me conhecem, elas falam para mim assim: nossa, você é muito mandona. Não, eu não sou mandona. Eu só sou uma pessoa que eu tenho bem claro o que eu quero e quais são os meus limites. Então, quando eu coloco isso nos meus relacionamentos de família, de trabalho, meus relacionamentos amorosos, a sensação que eu passo para as pessoas é que eu sou mandona. Mas eu não sou mandona, eu só sou uma pessoa que eu tenho bem claro para mim, né, Meg, quais são os meus limites. Porque eu sei o que eu quero para mim e eu sei o que eu não quero para mim. Então, quando a gente se posiciona, né, a gente também corre esse risco de ser mal interpretado. Mas eu não estou preocupada com a má interpretação das pessoas. Eu estou preocupada em como eu estou vivendo, né? No quanto eu sou feliz e no quanto eu estou genuinamente satisfeita com as minhas relações familiares, com as minhas relações amorosas, com as minhas relações de trabalho. Porque, caso contrário, você acaba adoecendo. E é o que eu falo sempre aqui. A vida da gente é curta demais para a gente ficar perdendo tempo com ser infeliz e estar insatisfeito. A gente precisa acordar, a gente precisa ser feliz hoje, ser feliz no agora. Por isso, pare de procrastinar. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Tome as suas decisões, decida-se, resolva e vá atrás daquilo que você acredita que vai te fazer feliz. Ou um outro relacionamento, ou um outro emprego, ou uma outra cidade, ou uma outra casa, o que seja. Mas posicione-se, pare de procrastinar, resolva a sua vida. Essa é a minha mensagem do meu baralho da espiritualidade para você nessa manhã de sábado. Um grande abraço e até amanhã.